Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, mais uma aula do curso de trigonometria. E hoje nós vamos conversar sobre os ângulos notáveis, tá? Vamos aí deduzir o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30, 45 e 60. Então, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando sair vídeo novo. Beleza? Então, vamos lá. Roda a vinheta que logo após nós vamos para o nosso vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então. O desenho já está aí na sua tela, né? E aí, nós vamos agora tentar encontrar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Para começar com 30 e 60, nós vamos utilizar o triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os seus lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Então, ele vai ter os ângulos iguais a 60 graus e os lados igual a L, beleza? Veja só, nesse triângulo eu tracei a altura dele. Lembre-se que no triângulo equilátero a altura também é mediana e também é bissetriz, né? A altura é perpendicular, então ela forma um ângulo reto. Como ela também é bissetriz, então ela vai dividir o ângulo aqui, ó, de 60 graus ao meio, tá? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter que esse ângulo vai ser 30 graus. E aqui também vai ser 30 graus. Mas nós vamos trabalhar apenas com um triângulo, porque eles são simétricos, né? Então basta a gente pegar um triângulo. Como a nossa altura também é mediana, então esse lado que mede L vai ser dividido ao meio. Então aqui vai ser L sobre 2 e aqui vai ser L sobre 2. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Continua comigo. Reescrevi aqui do lado, né, ó. L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Não entendi, Jontas. L raiz de 3 sobre 2? Bom, se você não entendeu esse L raiz de 3 sobre 2, aqui no card tem um vídeo da nossa segunda aula que eu falo sobre as aplicações do Teorema de Pitágoras. E lá, a primeira aplicação é exatamente a altura do triângulo equilátero, beleza? E aí nós aplicamos nesse vídeo o Teorema de Pitágoras e encontramos a altura do triângulo equilátero, beleza? Então você pode acompanhar. Então essa altura, que é essa aqui, ela mede L raiz de 3 sobre 2. O lado mede L, que é a hipotenusa, né? E esse cateto aqui mede L sobre 2. Agora vamos aplicar. Olha só. O que é o cosseno, né? E aí, veja, eu coloquei cosseno de 60 igual a seno de 30. Professor, não entendi. Aqui no card vai estar a nossa aula 3, para você clicar e ir para a aula 3. A aula 3 foi sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E lá eu falei que o seno de um ângulo ele é igual ao cosseno do seu complementar. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma resulta em 90 graus. Então, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, porque 60 mais 30 dá 90. Assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, eu calculando um, eu encontro o outro, beleza? Bom, vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu vou usar o artifício do seno de 30, tá? As razões são diferentes, né? Um é cateto oposto, outro é cateto adjacente, mas vai resultar no mesmo valor. Seno de 30, cateto oposto, L sobre 2, então vai ficar assim. L sobre 2, dividido por L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3. Opa, perdão. Sobre L, né? Eu estava calculando a tangente, olha aí. Já estava querendo adiantar, né não? Mas não, ó. Cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Tá certo? Então, veja só. Se você repetir a primeira, né, divisão de frações, e multiplicar pelo inverso da segunda, aí você pode simplificar L com L, e o seno de 30, que também é o cosseno de 60, vai ser igual a meio. Ok? Professor, e o cosseno de 30, seno de 60? Bom, agora eu vou usar a ideia do seno de novo, só que com 60, tá? Seno de 60, cateto oposto,
L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L, né? Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplificando o L, quem foi que sobrou? Raiz de 3 sobre 2. Veja bem, o professor não entendi ainda isso aqui, né? O cosseno, seno. Eu usei o seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu usasse o cosseno de 60, cateto adjacente, ia coincidir sobre hipotenusa. Mesma forma, seno de 60, L raiz de 3 foi o que eu usei, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu usasse o cosseno de 30, cateto adjacente, da mesma forma, tá bom? Então, indiferente aí, tá? Qual você iria utilizar para encontrar. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, você vai ter aqui a tangente de 60, cateto oposto, L raiz de 3. Deixa eu fazer legalzinho aqui. L raiz de 3 sobre 2. E aqui você vai ter L sobre 2. Bom, o procedimento vai ser o mesmo daqui, né? Eu vou inverter e vou cancelar o L sobre 2. Nesse caso, quando eu cancelo o L sobre 2, quem é que sobra? Só a raiz de 3. Então, tangente de 60 vai ser raiz de 3, né? Eu vou acabar simplificando aqui o L com L e o 2 com 2. Como, Jones? Da mesma forma que eu simplifiquei aqui, tá? Meio pelos... multiplicando um pelo inverso do outro, tá certo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show? Bom, professor, e a tangente de 30, né? Se você lembrar da nossa terceira aula, você vai lembrar que em ângulos suplementares, a tangente de 1 vai ser igual ao inverso do seu complementar. Já que a tangente de 60 é raiz de 3, aí fica fácil, né? Porque fica 1 sobre raiz de 3. E aí, ó, você pode vamos até apagar aqui. Já vou colocar aqui, ó, no lugar da tangente de 60 mesmo, para ficar mais bonito, tá? Vou colocar aqui a raiz de 3. Porque agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu não posso achar essa raiz aqui, né? Então eu vou racionalizar. Então vai ficar raiz de 3 e raiz de 3. E aí, quando eu faço esse produto, olha o que é que eu tenho. Eu tenho raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Beleza? Tranquilo? Então aí você tem o seno, o cosseno e a tangente de 30 e de 60. Professor, 45, e aí? Bom, 45 nós vamos pegar o quadrado. Porque quando eu traço a diagonal do quadrado, ela também é bissetriz. Então ela divide o nosso ângulo em dois ângulos de mesma medida. Como os ângulos do quadrado são todos congruentes e são iguais a 90 graus, então quando eu traço a bissetriz fica 45 graus. E aí eu tenho um triângulo retângulo com dois ângulos de 45 e dois lados medindo L. Bom, eu preciso da diagonal, só que na nossa aula 2 eu já calculei essa diagonal e ela é L raiz de 2. Beleza? E aí o seno de 45 ele vai ser igual ao cosseno de 45. Mas por que, professor? Porque 45 mais 45 é igual a 90 graus. Então, eles são suplementares, né? 45 com 45. Tá? Veja só. Então, se eu calcular o seno de um, automaticamente é o cosseno do outro. Seno de 45, L. Cateto oposto. Ou cateto adjacente, tanto faz se eu pegar o cosseno, né? Sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Bom, veja só. Eu vou fazer aqui um procedimento um pouco mais rápido. O L eu já posso simplificar, porque está no numerador e no denominador. E eu já vou aqui também racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e vou multiplicar por raiz de 2 embaixo. O que é que vai me resultar isso aqui, professor? Aqui ficou 1, né? Que o L foi simplificado. Então vai ficar só o raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. E aí nós temos o nosso seno e o nosso cosseno. Mas como eles são iguais, e na aula 3 a gente viu que tangente também pode ser escrito como seno sobre cosseno,
Então, a tangente de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Bom, mais um número dividido por ele próprio, essa razão vai dar igual a 1, que é a tangente de 45. E aqui nós temos o seno, o cosseno e a tangente de 30, de 45 e de 60. Beleza? Bom, eu espero muito que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para você receber vídeo novo toda vez que tiver um. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!